Começamos em 1896. Em Paris, o físico Henri Becquerel descobre acidentalmente durante um experimento que o urânio deixa um rastro, ou escurece, uma chapa fotográfica sem nenhuma outra fonte de luz. Ele conclui que o urânio emite naturalmente um raio que ele chama de urânica em francês. Nos anos seguintes, os físicos Pierre e Marie Curie descobrem outros elementos que também emitem radiação naturalmente. Eles chamam o fenômeno de radioatividade. Mais tarde, Ernest Rutherford, um físico britânico nascido na Nova Zelândia, sugere que a radioatividade é a radiação que acompanha a desintegração de átomos, que antes eram considerados indestrutíveis. Outras descobertas são então usadas para entender melhor a estrutura do átomo, com elétrons girando em torno de um núcleo composto de prótons e nêutrons. Em 1938, dois químicos alemães, Hahn e Strassmann, descobrem a fissão nuclear. Ao bombardear um átomo de urânio com um nêutron, ele é dividido em dois, liberando energia. No ano seguinte, em Paris, Frédéric Joliot-Curie descobre que durante a fissão nuclear do urânio, 3 nêutrons são ejetados, o que, por sua vez, pode causar mais fissão de átomos. Ele descobre a capacidade de iniciar uma reação em cadeia e, assim, produzir uma grande quantidade de energia. Na Europa, a Segunda Guerra Mundial irrompe. Enquanto a Alemanha continua a conduzir pesquisas sobre urânio, Albert Einstein é convencido por físicos húngaros a assinar uma carta endereçada a Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, informando sobre as recentes descobertas nucleares e a possibilidade de criar uma bomba muito poderosa usando urânio. Os Estados Unidos se beneficiam do influxo de cientistas europeus que fogem da guerra e investem em pesquisa. Na Universidade da Califórnia, Glenn Seaborg descobre que o urânio irradiado produz uma pequena quantidade de plutônio, um novo metal que é radioativo e físsil, ou seja, pode desencadear uma reação em cadeia. Em Chicago, Enrico Fermi cria a primeira pilha atômica e pela primeira vez consegue controlar a primeira reação em cadeia da fissão de átomos de urânio. A pesquisa é acelerada e recursos substanciais são investidos. Os Estados Unidos lançam secretamente o Projeto Manhattan em colaboração com o Canadá e o Reino Unido. Os principais cientistas se reúnem em cerca de 30 locais secretos, com os melhores laboratórios da época à disposição deles. Seu objetivo é criar a bomba atômica. O objetivo é criar uma bomba de urânio e outra de plutônio. Na natureza, o urânio é composto de mais de 99% de urânio 238, ou seja, com um núcleo de 92 prótons e 146 nêutrons, e 0,7% de urânio 235, ou 3 nêutrons a menos. Apenas este último é físsil e, portanto, útil no projeto. O desafio é isolá-lo e concentrá-lo para obter o chamado urânio enriquecido. Os Estados Unidos conseguem produzir 64 toneladas de urânio altamente enriquecido para serem usadas na fabricação da primeira bomba. Ao impulsionar um bloco de urânio altamente enriquecido sobre outro, o material se torna supercrítico. A fissão começa e, em uma fração de segundo, uma reação em cadeia se inicia, liberando enormes quantidades de energia. Para uma bomba de plutônio, um máximo de pilhas de urânio são criadas para coletar o plutônio produzido. Algumas libras são concentradas no centro da bomba. Ao causar explosões simultaneamente por todos os lados, o material é comprimido, tornando-se supercrítico e explode. Em 16 de julho de 1945, o primeiro teste nuclear bem-sucedido acontece no deserto do Novo México. A essa altura, a Alemanha já havia se rendido. Apenas o Império do Japão ainda está em guerra contra os Estados Unidos. Depois que o Japão se recusa a se render incondicionalmente, os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas no país. Uma bomba de urânio em Hiroshima e uma bomba de plutônio em Nagasaki. As 2 bombas causam cerca de 200 mil mortes civis. Dias depois, o Japão se rende. Com os Estados Unidos demonstrando seu poder ao mundo, a União Soviética acelera seu próprio programa nuclear para tentar alcançá-la. A União Soviética realiza seu primeiro teste nuclear. Durante a Guerra Fria, ambas as potências se envolvem em uma corrida armamentista frenética. Grandes somas são gastas para ganhar superioridade tecnológica e possuir o maior arsenal nuclear do mundo, com o objetivo ostensivo de dissuadir o inimigo de atacar. Enquanto o Reino Unido testa sua primeira bomba atômica, os Estados Unidos testam sua primeira bomba termonuclear, também conhecida como bomba de hidrogênio ou bomba H.
Esta é uma bomba de fusão, ou seja, reproduz a reação que ocorre nas estrelas pela fusão de dois átomos leves, deutério e trítio, sob alta pressão e uma temperatura de vários milhões de graus Celsius. Para atingir essas condições, decide-se usar a bomba atômica como um gatilho. A explosão da bomba de plutônio cria as condições certas para desencadear a fusão de átomos. A explosão que se segue é muito mais poderosa do que a fissão nuclear. Os soviéticos, por sua vez, também desenvolvem a sua bomba H. Paralelamente, são feitas pesquisas para desenvolver a energia nuclear. Surgem as primeiras usinas nucleares. A maioria dos futuros reatores seriam com água pressurizada. No núcleo do reator, há um recipiente no qual o urânio pouco enriquecido é colocado e usado como combustível. As reações em cadeia são controladas para durar cerca de 3 anos. O calor emitido aumenta a temperatura da água pressurizada no circuito primário. Este circuito é colocado em contato com o circuito secundário, no qual a água se aquece para se transformar em vapor. Isso é usado para girar a turbina, que está ligada a um gerador que produz eletricidade. Um circuito de resfriamento bombeia a água de um rio ou mar para resfriar o vapor no circuito secundário. Às vezes, torres de resfriamento são construídas para resfriar a água no último circuito. Para incentivar a pesquisa em energia nuclear, a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, é criada sob a égide das Nações Unidas. A organização é responsável por garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear. Além disso, a energia nuclear também seria usada na medicina, principalmente em imagens médicas e no tratamento de certos tipos de câncer. Enquanto a França testa sua primeira bomba atômica, a corrida armamentista entre a União Soviética e os Estados Unidos toma o rumo pior. As duas potências já desenvolveram mísseis intercontinentais e submarinos nucleares. A União Soviética realiza o teste mais potente da bomba Tsar, com capacidade de 50 a 57 megatons de TNT. No ano seguinte, os Estados Unidos testam uma bomba de hidrogênio a uma altitude de 400 km. A explosão cria uma aurora artificial visível até mesmo na Nova Zelândia, enquanto a radiação emitida danifica pelo menos 8 satélites. No mesmo ano, enquanto os Estados Unidos ameaçam territórios soviéticos com mísseis nucleares instalados na Turquia e na Itália, a União Soviética coloca em Cuba mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos. Assim que as tensões chegam ao clímax, ocorrem negociações entre as duas potências, após as quais ambas as partes retiram seus mísseis e a situação se acalma. A China testa sua primeira bomba atômica. Os Estados Unidos e a União Soviética têm uma visão sombria da chegada de novos concorrentes. Por meio da ONU, eles propõem um tratado de não proliferação de armas nucleares. Isso diferencia as 5 chamadas potências nucleares do resto do mundo. As potências nucleares existentes não podem compartilhar conhecimento ou fornecer armas, enquanto os países restantes não podem tentar obter a bomba atômica. Além disso, as potências nucleares devem se desarmar o máximo possível. Este tratado seria gradualmente assinado por todos os países do mundo, com exceção da Índia, Paquistão e Israel, que nega ter armas atômicas, apesar de fortes suspeitas do contrário. A América Latina vai além ao criar a primeira área povoada livre de armas nucleares. Finalmente, os Estados Unidos e a União Soviética concordam em limitar a produção de armas estratégicas. 1973 vê a primeira crise do petróleo no mundo. Em pouco tempo, o preço do barril de petróleo explode, minando as potências globais, cuja economia depende em grande parte do ouro negro. O mundo busca alternativas para garantir seu suprimento de energia. França e Japão dependem principalmente da energia nuclear. Nos anos seguintes, muitas usinas de energia seriam construídas ao redor do mundo. Na Índia, um teste nuclear chamado de Pacífico acontece, preocupando seu rival paquistanês, que por sua vez embarca na pesquisa nuclear. Em 1979, um grande acidente nuclear acontece nos Estados Unidos. Um dos reatores da usina nuclear de 3 Mile Island sofre um curto e o circuito primário vaza. Como o combustível não está submerso, ele superaquece e então derrete em seu recipiente. Felizmente, a contenção resiste e evita vazamentos radioativos. Poucos anos depois, na usina nuclear de Chernobyl, após uma série de erros humanos, os técnicos perdem o controle do reator. Quando a temperatura de seu núcleo fica muito alta, ocorre uma explosão no teto de concreto, parte do qual cai criando uma fratura.
uma nuvem altamente radioativa é liberada no ar. Ela se espalha e contamina uma grande parte do continente europeu. Ao redor da usina, uma zona de exclusão de 2.600 km² é criada e mais de 200 mil pessoas são deslocadas. Em todo o mundo, os acidentes geram ou fortalecem a oposição popular à energia nuclear, o que visa colocar um freio no desenvolvimento da indústria nuclear. Após a queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia continuam a reduzir seus arsenais nucleares. Além disso, após mais de 2.000 testes nucleares oficiais no mundo, um Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT) é introduzido. Ele não entra em vigor porque dos 44 países com reatores nucleares na época, 3 não o assinam e outros 5 o assinam, mas não o ratificam. 2 anos depois, a Índia e o Paquistão realizam uma série de testes nucleares. Abdul Qadir Khan, considerado o pai da bomba atômica paquistanesa, reconhece ter desenvolvido uma rede clandestina originária de Dubai, que vem fornecendo à Líbia, ao Irã e à Coreia do Norte os planos e materiais necessários para criar uma bomba atômica. A Coreia do Norte, após se retirar do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, agora declara que realizou seu primeiro teste nuclear. Ao mesmo tempo, o Irã anuncia que enriqueceu urânio com sucesso, o que preocupa a comunidade internacional. Israel, por sua vez, mantém a ambiguidade sobre seu programa nuclear. Muitos acreditam que o país tem dezenas de armas atômicas, mas estes últimos não confirmam nem negam os relatos para dissuadir qualquer inimigo em potencial. Uma das vantagens da energia nuclear é que ela emite pouco CO2. No entanto, ela gera resíduos radioativos com uma vida útil de até várias centenas de milhares de anos. Embora a maioria dos resíduos tenha uma vida útil de algumas décadas, as tecnologias atuais não oferecem uma solução definitiva para os resíduos de alto nível e longa vida útil. A maioria dos países depende de repositórios geológicos profundos para armazenar resíduos nucleares a mais de 300 metros abaixo da superfície da Terra. Em 11 de março de 2011, o Japão sofre um desastre triplo. Após um terremoto de magnitude 9.1, o mais violento já registrado no país, suas costas são atingidas por um poderoso tsunami com uma altura de mais de 10 metros, afetando a usina nuclear de Fukushima. Acidentes impedem o resfriamento do núcleo de seus reatores. Em poucos dias, 4 reatores explodem, liberando uma nuvem altamente radioativa que é soprada em direção ao Oceano Pacífico, atingindo o continente norte-americano e então se espalhando por todo o hemisfério norte. Todos os 39 reatores nucleares japoneses são então desligados. Na sequência, a Alemanha anuncia uma eliminação gradual da energia nuclear. Em outros lugares, a maioria dos países nucleares revê a segurança de suas usinas. Enquanto 9 países ainda têm 16 mil bombas nucleares, na ONU, um tratado sobre a proibição de armas nucleares, que visa a eliminação completa de armas nucleares, é votado por 122 países. Apenas a Holanda vota contra, enquanto Singapura se abstém. Mas a votação é marcada, acima de tudo, pela ausência de muitos países, incluindo as potências nucleares e os países membros da OTAN. Se o tratado for ratificado por 50 países, ele entrará em vigor. Hoje, 34 países já o ratificaram. Em termos de energia nuclear, 417 reatores em operação produzem pouco mais de 10% da eletricidade mundial. 46 reatores estão em construção, incluindo 10 na China, cujas necessidades energéticas estão aumentando. Em outras partes do mundo, a frota nuclear está envelhecendo. 2/3 dos reatores globais têm mais de 30 anos de sua vida útil, originalmente planejada de 40 anos. Seu futuro desmantelamento promete ser custoso. Novas gerações de usinas nucleares lutam para atender às crescentes necessidades energéticas do mundo, enquanto sua construção sofre atrasos significativos e custos adicionais. Enquanto isso, 35 países estão colaborando em torno do projeto do Reator Termonuclear Experimental Internacional, que está sendo realizado na França. O objetivo é estudar a possibilidade de construir usinas de fusão nuclear a longo prazo. Seu orçamento já saltou de 5 para 19 bilhões de euros, mas se o projeto for bem sucedido, ele poderá oferecer um novo tipo de usina que produziria uma grande quantidade de eletricidade, com pouca matéria-prima e muito pouco lixo radioativo.